Olá, pessoal. Hoje é a nossa última postagem aqui com vocês. Eu e a Michelle, a gente está muito grato de poder ter estagiado com vocês e a gente agradece muito a participação de vocês até aqui. Agradece à professora Stefania pela oportunidade que ela nos deu de poder entrar na turma, postar nossos vídeos e buscar experiência como futuros profissionais, né? Que teremos. Então, hoje eu e a Michelle vamos trazer para vocês alguns experimentos acerca de alguns conteúdos que a professora Stefania explicou para vocês no decorrer desse ano letivo. Então, eu espero que esse vídeo seja muito proveitoso para vocês. E os experimentos que a gente vai fazer é acerca da fermentação e da fotossíntese, que são processos muito importantes para a gente, para a natureza. Então, a gente deixa aqui como contribuição para vocês. Então, vamos lá e mãos à obra. Bem, a fermentação ela é um processo realizado por alguns organismos para a obtenção de energia. O processo de fermentação ele ocorre na ausência do oxigênio. Esse processo ele não apresenta uma cadeia receptora de elétrons, como acontece em outros processos, como na respiração, por exemplo. O processo de fermentação ele é bastante utilizado por nós seres humanos, principalmente a fim de obter vantagem na produção de alimentos e medicamentos. A fermentação é um processo na qual a matéria orgânica ela é parcialmente degradada e a energia química nela armazenada é liberada e utilizada na produção de moléculas de ATP, que ficarão armazenadas para serem utilizadas posteriormente em diversas reações do organismo. Esse processo ele é realizado principalmente por algumas espécies de fungos, bactérias e alguns protistas, bem como ainda pode ocorrer, em alguns tecidos animais e vegetais. A fermentação é um processo que ocorre na ausência de oxigênio, ou seja, é um processo anaeróbio. E o seu sabor energético ele vai ser menor do que processos aeróbios. A fermentação ela é um processo que vem sendo utilizado há milhares de anos por nós seres humanos. Mesmo que antigamente a gente ainda não tivesse a noção do que é esse processo e de como ele ocorre. Então, a gente já vem fazendo proveito desse processo de fermentação desde a antiguidade para a fabricação de bebidas, de alimentos. E, atualmente, a fermentação ela é bastante utilizada na produção de alimentos. E aí, a gente pode destacar, por exemplo, a fermentação lática, que é utilizada na produção de iogurtes e queijos, como também a fermentação alcoólica, bastante utilizada na fabricação de pães e ainda de vinhos e cerveja, de bebidas. A gente ainda tem aí a fermentação para a produção de alguns outros produtos, como, por exemplo, a fabricação de medicamentos, como os antibióticos, por exemplo, entre outros produtos, como o etanol, que é um combustível, ou o acetona, que é um solvente. Mediante o produto final, a fermentação ela pode ser classificada de diversas formas. E aí, a gente tem, esses organismos que fazem o processo de fermentação e a indústria acaba utilizando para tirar proveito, principalmente para acelerar alguns processos de produção. A fermentação ela é uma fase importantíssima na produção do pão, por exemplo, pois ela que vai possibilitar que a massa cresça. A farinha do pão ela produz um amido, que é formado por moléculas de glicose, ou seja, por moléculas de açúcar, que é um açúcar glicose.
Então, algumas bactérias e leveduras, como no caso do fermento biológico, elas conseguem quebrar as ligações entre essas moléculas de glicose e passam a se alimentar dali, proporcionando o crescimento da massa. E esse crescimento da massa, ele vai ocorrer graças à produção de álcool etílico e à liberação de gás carbônico. E aí a gente tem agora um experimento bem simples que a gente vai utilizar para comprovar que o processo de fermentação libera gás carbônico. Então, pessoal, nesse experimento a gente vai utilizar água morna, açúcar, fermento biológico. O fermento biológico, ele é composto de leveduras, ou seja, ele é um fungo. E esses fungos, eles precisam de umidade e calor para sobreviverem. Pois na natureza eles precisam dessas duas condições para poder realizar suas atividades. Então, por isso que a gente vai utilizar aqui a água morna, o açúcar, que vai servir de alimento, um balão, uma colher para nos auxiliar e uma garrafa plástica. Bem, quando acontece o processo de fermentação, vai ocorrer a liberação de gás carbônico e também a produção de espuma. Então, através desse experimento, a gente vai provar que acontece essa liberação de gás carbônico, fazendo com que o nosso balão se encha de ar. Então, o procedimento é bem simples. A gente vai colocar o fermento biológico e o açúcar na garrafa. Pronto, aqui na garrafa eu já adicionei o fermento biológico e o açúcar. Agora eu vou dar uma misturada. Após misturar o fermento biológico e o açúcar, eu vou adicionar a água morna. Lembrando que ela não pode estar fervendo, que é para não matar as nossas leveduras. Pronto, após adicionar o fermento, o açúcar e a água morna, eu vou colocar o balão na boca da garrafa e aguardar que a nossa reação de fermentação ocorra. E aqui, pessoal, 5 minutinhos depois, está acontecendo o processo de fermentação e a liberação de gás carbônico, fazendo com que a nossa bexiga fique cheia de ar. E se vocês prestarem bem atenção, a gente também tem aqui a formação de espuma. Por isso que as leveduras também são muito utilizadas na fabricação de bebidas como a cerveja, espumantes. E são bebidas que quando você coloca no copo, você percebe a formação de espumas. Então esse foi o nosso experimento para comprovar que o processo de fermentação alcoólica produz gás carbônico. Olá pessoal, para finalizar o conteúdo de fotossíntese que foi o vídeo passado, vou estar fazendo hoje um experimento sobre transpiração, pois sabemos que todos os seres transpiram, não somente nós seres humanos que ao estar nos movimentando, fazendo o nosso trabalho no dia a dia, que a gente solta aquele suor, as plantas também, no trabalho delas que elas realizam, elas também transpiram. E a gente olhando assim, a gente não percebe as plantas transpirando. Assim como nós seres humanos, que ao caminhar, pular, correr, fazer atividades do dia a dia, a gente percebe aquele suorzinho escorrendo. Então, para a gente ver isso nas plantas, a gente vai estar fazendo o experimento, no qual a gente vai ver quais são os materiais que a gente vai estar utilizando. Os materiais que vamos utilizar no experimento será saco plástico, esse saco plástico transparente, esse aqui eu peguei lá na opção, pode ser qualquer outro plástico, mas tem que ser transparente, um cordão ou barbante. Aqui eu vou utilizar um cordão que é de fazer crochê. Para vedar ainda mais o saco, uma fita, pode ser qualquer fita. Para cortar o excesso do cordão, pode estar utilizando
um estilete ou uma tesoura. Esses são os materiais que vamos estar utilizando no nosso experimento. Então agora a gente vai pegar o saco plástico, esse aqui é do supermercado, eu peguei lá no opção. A gente vai, né, colocar ele em um galho da planta. Se a planta for pequena e couber, né, o saco couber, você pode utilizar nela toda. Eu aqui vou utilizar apenas um galho. A gente pega e veste aqui a planta. E observação, a gente deve fazer isso, né, quando o sol estiver assim bem quente, que é para facilitar ainda mais a gente conseguir observar a transpiração. Então coloquei aqui, né, esse galho aqui dentro do saco. Vou cortar aqui um tamanho, eu vou medir aqui que eu acho que dê para amarrar. Então desse tamanho é suficiente. Pega o estilete. E aí nesse momento aqui a gente tem que certificar, né, que o saco vai estar bem fechado. Vamos aqui umas voltas, né? Amarrei. E para saber mesmo que ficou bem vedado e que não vai entrar, não vai estar aberto o saco, eu vou passar a fita. Pego o estilete novamente. Corto aqui. Pronto. Então aqui já foi colocado o saco plástico, eu amarrei, passei a fita, ficou bem vedado. Vê que aqui tá cheio de ar, né? E tá recebendo a luz solar. São exatamente 12h30 por aí, sol quente. Então, está recebendo a luz solar e a gente vai esperar de 15 a 20 minutos, que a gente já vai poder observar o que é que aconteceu aqui. E agora vamos ver o resultado do experimento. Então, após os 20 minutos, então agora observando, a gente percebe que a planta, ela transpirou bastante, né? Que o saco está cheio de gotinhas de água. Então, quanto mais tempo demorar aqui com o saco, mais a planta vai transpirar, né? Porque ela vai estar, né, dentro deste saco e vai estar recebendo luz solar. Então ela vai estar tipo abafada e ela vai estar suando e vai transpirar. Então esse é o experimento, espero que tenham gostado e aprendido, e até uma próxima.